Persistir no erro. Persistir no erro pode ser falta de oportunidade. Apoie o Futuro Nota 10. A LBV conta com a sua ajuda. Boa noite, amigos da TV Transamérica, amigos da rede social. Estamos ao vivo agora pelo canal 59 UHF, também pelo Facebook da TV Transamérica e o Facebook da página Verdade e Expressão, a página que você pode acompanhar todas as notícias da política nacional, estadual e da sua cidade. Caso você queira entrar em contato conosco, você pode enviar um WhatsApp no 41 99613 3677, está aparecendo ali o telefone na tela, e também nós temos o nosso site, que você pode mandar e-mail ou então também assistir essa entrevista através do nosso site www.verdadeexpressão.com.br. Hoje tivemos um dia agitado com o parecer do relator, o Sveiter, na Câmara Federal pelo acolhimento da denúncia, o prosseguimento da denúncia contra o presidente Michel Temer. Vamos comentar um pouco sobre isso. Temos algumas notícias a nível regional, dando um destaque especial em relação a Campo Magro. O Tribunal Regional Eleitoral manteve a decisão que rejeitou as contas do prefeito Cláudio Casagrande. Lembrando que o juiz eleitoral de Almirante Tamandaré tinha rejeitado as contas dele, ele recorreu ao tribunal e o Tribunal Eleitoral manteve essa decisão. Vamos também destacar isso nas notícias. E entre outras questões aí relevantes, temos aí também o casamento na sexta-feira da deputada Maria Vitória, que vai agitar a cidade aí, uma alteração aí do monumento da cidade, aí vamos dar mais detalhes, e entre outras questões. Vamos ter as dicas também do especialista em vendas nosso, Moacir Moura, e o destaque especial hoje é a entrevista hoje com o Dr. Guilherme Assad de Lara. Boa noite, doutor. Boa noite, Rafael. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e poder falar um pouco da reforma trabalhista em um assunto tão relevante. Mas antes de a gente entrar no tema da reforma trabalhista, vamos conversar um pouco sobre um processo trabalhista que saiu em todos os órgãos de comunicação, gerou bastante dúvidas, que é o processo da doutora Virgínia em relação ao Hospital Evangélico, que foi você que patrocinou essa causa, que teve um êxito em favor da doutora Virgínia. Gostaria que, inclusive, chegou até uma pergunta já hoje à tarde, através do nosso WhatsApp, do André Bétega Joaquim. Ele gostaria de saber por que ficou tão grande. Você falou, eu vi até você em determinada entrevista falando que chegou em torno de 4 milhões. Por que ficou um valor tão grande? Que na verdade essa ação foi relacionada ao pedido de vínculo de emprego da médica, né, que ela não foi registrada por mais de 25 anos em trabalho do hospital. Então foi basicamente registro em carteira, depósito de fundo de garantia, horas extras e um período muito longo, né, e com um valor muito expressivo. Então o hospital acabou que não registrou a carteira da médica e em razão disso a justiça veio reconhecer esse vínculo de emprego e adicional noturno e outras verbas acabou chegando a um montante bem razoável, o qual não é oficial ainda, né, esse processo ainda vai para a realização de cálculo, então é um cálculo preliminar. Quais os pedidos, você poderia falar assim, os principais pedidos dessa ação aí?
Foi reconhecimento de vínculo de emprego, fundo de garantia, 13º, férias e fundo de garantia de 30 anos, né? Isso acabou deixando a ação num valor realmente expressivo. Basicamente esses pedidos. Muita gente entendeu que esse valor se deve por conta da prisão indevida, no caso, por conta da absolvição dela. Então, esse valor é por conta dessa prisão indevida, mas na realidade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exato, não tem absolutamente nada a ver, não tem nenhum pedido nessa ação com referência à prisão dela. É uma ação exclusivamente de pedidos trabalhistas e mais nada. Você até comentou que o hospital não registrou ela durante 25 anos, então. Mais de 25 anos, exatamente. E isso é comum, você que atua na área do direito do trabalho? Muito comum, inclusive com relação aos médicos, isso é uma situação um pouco peculiar. Muitos dos médicos não são registrados em carteira e teriam o mesmo direito que ela tem desse reconhecimento. Existem algumas associações, os médicos se reúnem e em virtude disso não fazem um registro em carteira. Isso é muito comum na classe médica. Antes da gente entrar na reforma trabalhista, gostaria que você falasse aí para o nosso amigo telespectador o que é necessário hoje para se caracterizar um vínculo de trabalho. Isso é até bom para quem é empregado e para quem é empregador na hora de conduzir a relação de trabalho. Com certeza. Os requisitos são a pessoalidade, a subordinação, a onerosidade e a não eventualidade. Então, uma pessoa que trabalha, por exemplo, no hospital, uma vez na semana, ela já é detentora do vínculo de emprego. Ela já teria esse direito reconhecido numa ação trabalhista. A única exceção disso são as diaristas dos domésticos que podem trabalhar 2 vezes na semana sem ser reconhecido o vínculo de emprego. De outra maneira, não. Havendo pagamento, havendo pessoalidade, havendo onerosidade e havendo a questão da não eventualidade, que é isso que eu coloquei, que não precisa ser todos os dias do trabalho, mas também ele pode ser uma vez por semana, já é reconhecido o vínculo. A gente tem aí uma reforma trabalhista que está em discussão, gerou muita polêmica, já teve a sua aprovação na Câmara Federal. E amanhã é a votação, né? Amanhã é a votação no Senado, no plenário do Senado. Gostaria que você falasse primeiramente sobre uma questão fundamental. Primeiro, o porquê do regime de urgência dessa reforma, tendo em vista que é uma questão que vários anos se debate, vários presidentes já passaram. É um tema que, queira ou não queira, dependendo da forma como é colocada, é impopular, antipopular. O porquê de toda essa velocidade aí para aprovar essa reforma? Olha, Rafael, essa questão que você colocou agora talvez seja a maior crítica aceita nessa reforma, é essa questão da urgência. Veja bem, a CLT de 1943, e de uma maneira ou de outra ela funciona, e os empresários como os empregados sabem aquilo que tem que fazer, o que não tem que fazer. Então, essa questão teria que ser muito mais discutida. Por exemplo, quando foi feita a alteração do Código de Processo Civil, você como advogado deve saber bem dessa questão, foram formadas comissões de juristas para discutir o assunto exaustivamente. Comissões foram formadas no Senado e na Câmara para discutir, e para a reforma trabalhista, que é tão importante, vai afetar milhões e milhões de pessoas, não foi feito nada disso e foi aprovado com o regime de urgência. Então, essa é uma grande crítica feita. Você acha então que, para esclarecer melhor ao nosso telespectador, seria essencial para, de repente, passar por uma comissão especial, específica, com juristas da área do direito do trabalho? Sem dúvida. Ministros do TST, você pode ver até pelas entrevistas que a gente acompanha, a grande parte jurídica de quem conhece do direito do trabalho, inclusive ministros do TST e juízes do trabalho, são amplamente contra a reforma nesses termos. Amanhã nós temos a votação. Vamos começar a falar então sobre os principais pontos que a gente vê nessa reforma trabalhista. E o que a gente, primeiramente, pelo menos me espanta mais, é a questão da livre negociação. Até onde que essa possibilidade de livre negociação pode afetar ou não um direito fundamental, um direito constitucional do trabalhador. Muitos argumentam que
que é muito bom essa livre negociação por conta do diálogo entre patrão e empregado. Mas a gente sabe que muitos empregados não têm o conhecimento o discernimento adequado para fazer esse tipo de negociação. Gostaria que você comentasse esse aspecto Esse aspecto ele vem diretamente relacionado com o enfraquecimento dos sindicatos, né? Essa reforma, até fugindo um pouco do assunto da tua pergunta, mas essa reforma, além dessa reforma trabalhista, ela tem um enfraquecimento do sindicato. Então, ao mesmo tempo que essa reforma permite que o empregado negocie diretamente com o empregado ou através de negociação coletiva, ele vem e enfraquece o sindicato. Então, você tem um sindicato fraco justamente para fazer essas negociações. Até então, as nossas negociações coletivas eram para quê? Para acrescentar direitos, certo? Você não podia retirar, tinha a CLT, a qual tinha isso respeitada, a convenção coletiva vinha e acrescentava direitos. Agora, dessa nova formato, não. A CLT pode ter, a convenção coletiva, o acordo coletivo de trabalho, pode ter direitos a menos do que a CLT. E isso é uma grande preocupação para a classe trabalhadora. E essa livre negociação, vamos especificar aqui que tem alguns pontos que ela, pelo menos é o que diz nesse projeto aí, alguns pontos são passíveis de livre negociação, outros não. O que não é passível de livre negociação? O que não é passível são o que consta na própria Constituição Federal, que seria a jornada de trabalho, o direito às horas extras, ao 13º, às férias. Fundo de garantia também. Fundo de garantia permanece, seguro-desemprego também. Então, seria a questão básica do básico mesmo. E em relação, por exemplo, vamos falar sobre o trabalho intermitente, dando sequência aí. Certo. O trabalho intermitente é uma forma de pagamento pelo período trabalhado. Trabalho contínuo que você leva em conta os 30 dias trabalhados em forma de salário. Como que explica um pouco melhor para a gente? Exatamente, Rafael. Essa reforma trabalhista, num todo, ela é muito prejudicial ao trabalhador. Isso é uma questão técnica. E esse trabalho intermitente, o trabalhador não vai saber nem qual o salário do final do mês que ele vai ter direito a receber, nem os dias da semana que ele vai trabalhar. Então é muito, muito prejudicial. E em relação à rescisão contratual, nós temos uma alteração que não é mais obrigatório passar pelo sindicato. O que você acha sobre isso? Também, aquilo que eu falei anteriormente, houve um enfraquecimento do sindicato de forma proporcional para deixar o trabalhador mais desamparado e não sendo nem mais necessária a rescisão, que era onde o sindicato acabava brigando pelos direitos do funcionário, ia fazer rescisão, via onde tinha irregularidade e orientava esse funcionário a buscar os seus direitos ou forçava a empresa a fazer de forma diferente. Gostaria de dar um abraço aqui para o Carlos Favoreto, que está nos acompanhando, a Maria Alves. Um abraço aí que está nos acompanhando. Trabalho home office, o famoso home office, agora está oficialmente instituído. Como que vai funcionar o home office? Home office ele já tinha que é o trabalho em casa, né? Home office ele já tinha alguma determinação, mas agora a lei vem e esclarece exatamente o que é. O grande problema do home office, Rafael, do trabalho em casa, é que ele não está sujeito ao pagamento de horas extras. Ele se equipara ao trabalho externo. E veja, a crítica feita, porque é muito simples hoje o empregador controlar o funcionário mesmo trabalhando em casa, através de login no sistema, através de Skype, etc. Então é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo poderia ser feito de uma maneira com mais garantias. E uma questão polêmica, por exemplo, eu vou trabalhar na minha casa, eu vou ter um custo para fazer esse trabalho, que de repente pode ser até uma internet, uma luz, de repente até um cliente às vezes vai lá na minha casa para eu atender, dependendo do tipo de trabalho. Esse tipo de despesa é passível de reembolso ou vai dependendo A lei deixou a cargo da negociação entre patrão e empregado. Não falou absolutamente nada com relação a isso. Então o empregador pode exigir que você compre o computador para prestar o serviço para ele. E não me parece aí muito unilateral e arbitrário porque é um poder discricionário que o patrão vai ter para analisar se por exemplo, o empregado está fazendo o trabalho dele ou não, qual a jornada ou não. Sim. A questão justamente é essa de não ter uma garantia, né, da jornada de trabalho e esse problema de não delimitar de quem é o custo para isso.
Em relação à jornada 12 por 36, que a gente fala lá daquelas 44 horas semanais, isso daí teve uma alteração na possibilidade de você negociar, né, que entra também até na questão da livre negociação, mas parece que você pode ter uma jornada maior num dia, ou então em vários dias, e uma jornada menor em outros dias, desde que isso se resolva no mesmo mês. Poderia explicar um pouco melhor? Tem duas situações. A 12 por 36 agora foi regulamentada. Isso já existia algumas convenções coletivas que tratavam do assunto e permitiam isso, agora ela está regulamentada. A outra pergunta só foi com relação a, só para eu me entender? Dentro até 10 horas, 10 horas diárias que você pode trabalhar. Seria 2 horas extras por dia. Seria isso, ó, o limite? Sim, ainda continua. E em quanto tempo que você pode fazer essa compensação daí? Não, essa compensação não existe. Você pode trabalhar sempre essas 2 horas extras a mais e receber hora extra por isso. Daí não entra naquela situação do banco de horas. Não, é um instituto diferente, né? O banco de horas agora ele é permitido através de contrato individual entre empregado e empregador. O que anteriormente necessitava da convenção coletiva foi mais um ato onde o legislador afastou o empregado do sindicato e enfraqueceu o sindicato nesse quesito. E qual que é o limite desse banco de horas? Tem algum limite legal por essa lei ou não? Ele tem que ser 2 horas diárias, seria esse limite. E ele tem que ser, até 6 meses, tem que ser zerado. Esse banco de horas para fins de pagamento de hora extra ou para folga do funcionário. Em relação às ações trabalhistas, diante do que nós estamos conversando até agora, é notório que tem uma supressão aí essas ações aí, a gente tenha menos ações. Tem uma alteração em relação à questão das custas do processo, que hoje, né, da forma como está, se você não comparecer na audiência, o processo é arquivado e isso pode ocorrer até 3 vezes. E você não tem que pagar antecipadamente para você entrar com a ação. Agora não. Se você perder no primeiro processo ajuizado, se for faltar, no caso, perder, não ir na audiência, o processo for arquivado, logo no segundo processo você já vai ter que desembolsar e vai ter que pagar essas custas de forma antecipada. Sim, veja bem, Rafael, essa reforma, além dela tirar os direitos dos trabalhadores de forma muito escancarada, além dela fazer isso, ela também dificulta toda a parte do processo do trabalho, que seja o acesso à justiça e os custos. Isso é uma medida para quê? Para intimidar o trabalhador a não entrar com ação. Esse ponto que você colocou agora das custas é muito relevante. Você acha que um funcionário, um trabalhador que está desempregado, que ganhava R$1.000 por mês de salário, ele vai ter condições de pagar R$1.000, R$2.000 de custos para entrar com esse processo? Complicado, né? Fora isso, outras questões do processo também retroagiram. Foram criados vários dispositivos nessa lei de dificultar, inclusive, a cobrança, a execução do crédito trabalhista. Por exemplo, na lei atual, o juiz, ele de ofício pode dar início à execução trabalhista. Agora não. Agora o advogado tem que tomar ciência e fazer o pedido para o juiz para que a execução se inicie. Isso é um retrocesso. Não teria motivo disso. Todas essas alterações foram para definitivamente dificultar o recebimento do crédito. Vamos falar também, já que a gente está falando do processo trabalhista, vamos falar também em relação que, dentro daquela argumentação que o acesso à justiça está limitado, entra a questão da justiça gratuita. Parece que teve agora, nessa lei, um parâmetro aí limitando o acesso à justiça gratuita. Gostaria que você falasse um pouco. Exato. Também. Hoje, na legislação, não existe nenhum tipo de parâmetro objetivo para fins do juiz determinar ou não justiça gratuita. Uma simples uma mera declaração já serve como para que o juiz determine a justiça gratuita. Agora não. Ele não pode receber além de 40% do teto máximo da Previdência Social, que hoje deve dar em torno de uns R$2.000 e poucos, ele não teria direito de justiça gratuita. E não sendo beneficiário da justiça gratuita, ele tem uma série de ônus. Você poderia falar que se ele perder a ação, ele pode ser condenado a pagar honorários ao advogado da parte contrária. Exatamente. Que varia esse valor de honorários de 5% a 15%. 5% a 15%. Ele pode, vamos supor que ele faça um pedido de R$100.000 de horas extras, se ele perder isso, ele pode ser condenado a pagar até R$15.000 para o advogado da outra parte. Mais as custas do processo. Mais as custas de 2% do processo.
Legal. Então de fato ficou muito oneroso o processo para o trabalhador. Legal, vamos chamar as dicas do nosso especialista em vendas, Moacir Moura. Olá, amigo telespectador do programa Verdade e Expressão. O tema é a negociação com o Moacir Moura. Acompanhe as dicas dele. Olá, tudo bem? Eu sou Moacir Moura, sou especialista em vendas, liderança e gestão de pessoas, atendimento também. Estamos aqui trabalhando uma série de vídeos para passar informações para você melhorar suas vendas, melhorar sua empresa, melhorar a sua performance no desempenho e gestão de pessoas também. Ou seja, melhorar a sua vida nesses tempos difíceis, ok? Nós vamos tratar agora um tema, esse tema é o tema da negociação. Mas eu não negocio nada, eu não vendo nada. Engano seu, todo mundo negocia alguma coisa todo dia. Há pesquisas aí no mercado que dizem que 40% do seu tempo você usa negociando alguma coisa com alguém. Negociando venda, negociando emprego, negociando salário, negociando com o seu chefe, administrando conflitos. Negociar não é só vender, não. Negociar é você resolver problemas, você solucionar conflitos, por exemplo. Né? Então, negociação é um negócio importante. Às vezes você perde um negócio bom por não saber negociar, por se precipitar. Às vezes você compra um carro e ele pediu 22 mil e você pagou 22 mil. Se você negociasse, talvez você tirasse esse carro por 19, por 18, né? Então, tem técnicas de negociação. Você não deve fazer a oferta, deve primeiro ouvir a oferta, para depois você negociar. Mas a ideia não é esse negócio de você tirar partido e aproveitar do outro, não. A ideia é você fazer uma negociação ganha-ganha. Ou seja, a ideia é você tem um bolo, imagine um bolo e você vai aumentar o tamanho desse bolo. Mas como você vai aumentar o tamanho do bolo? Pode aumentar assim. Você tem um produto que você vende para a empresa, você vai vender uma vez, na primeira vez, vai vender sempre, vai vender 12 vezes. Então, o seu bolo aumentou e o bolo do seu cliente também aumentou, porque ele vai ter vantagens de ter um bom produto com ele. Ok? Então, cerca de 40% do nosso tempo nós usamos negociando alguma coisa com alguém. Qualquer coisa. Até na decisão de manhã você vai tomar chá ou café. Você quer chá ou café? Já é uma decisão, já é uma negociação. Então, você sempre está negociando. E é interessante você saber que há uma forma de negociar. E há, assim, duas vertentes na negociação, duas grandes vertentes na negociação. Há uma negociação de barganha de preço, barganha de propostas, né? Que essa é mais fácil. Basta você subir o preço, descer o preço, melhorar as condições, entrega e tal, né? Então, barganha de proposta, barganha de preço é uma negociação. E tem outra negociação, outra vertente da negociação, que é a negociação de solução de problemas. Essa é mais difícil, requer mais preparação, muito mais preparação. Então, o segredo da negociação é a preparação. E o segredo, novamente, também é ouvir a outra parte, né? E o segredo é você ter a solução de um problema que você jogou na mesa, né? Então, negociar. Agora, não é tirar vantagem, é sim que os dois possam ter vantagem, chamada negociação ganha-ganha. É possível você ter uma negociação ganha-ganha? É possível aquele exemplo do carro, você comprar por 20, por 21, por 19,50, 19,500 e os dois ganharem? Claro que os dois ganharem, ele precisava vender o carro e você precisava de um carro, então está aí o ganha-ganha, né? Mas há técnicas de negociação que nós vamos trabalhar depois nos treinamentos, nas palestras. Negociação é um negócio importante, né? Para executivo, para gerente, para dono de empresa, para empreendedores. A negociação é fundamental para você melhorar a sua performance no dia a dia de venda, de compra, de negociação com bancos, de negociação com chefes, de negociação com o padre, com o pastor, negociação com o seu senhorio, negociação com o seu inquilino. Negociar é interessante. E há formas, há meios, há técnicas, há modelos de negociação para você melhorar. Tem aí no vídeo um mapa, um esquema interessante
E tem ali um detalhe interessante que vale a pena você analisar, que depois nós podemos voltar a conversar sobre isso. Negociação. Você pode melhorar, você pode se aperfeiçoar, tem técnicas e todo mundo pode negociar melhor, ok? Muito obrigado. Se você quiser melhorar as suas negociações, o seu resultado na sua empresa, entre em contato conosco. Moacir Moura pode ir até a sua empresa e fazer treinamentos específicos, além de palestras. Está aí o nosso especialista em vendas, Moacir Moura. Falar um pouco sobre, dando sequência, falar um pouco sobre a terceirização. A terceirização já foi aprovada, teve uma lei específica e agora a gente também, nessa reforma aí, também a gente trata um pouco sobre a terceirização, como, por exemplo, a questão da recontratação, o empregado é demitido e a recontratação como terceirizado, tem lá um prazo, né? Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Foi aprovado muito recentemente agora essa lei da terceirização, mas ela ainda tinha algumas dúvidas com relação à terceirização da atividade fim. E agora essa lei vem e encerra com qualquer discussão. Pode terceirizar o que quiser, a hora que quiser. Inclusive o serviço público também não ficou expresso que ele não pode terceirizar, o que vai se acabar se entendendo que talvez a intenção do legislador é que possa terceirizar também serviço público. Mas você não acredita que o serviço público pode terceirizar atividades de meio? De meio. Isso é possível, mas a atividade fim, não, nesse caso, não? Atividade fim, no caso do serviço público, não. Seria atividade meio. Então nesse caso aí já tem, na verdade já ocorre isso hoje, né? Sim. Já ocorre em grande escala. Principalmente com serviço de limpeza, conservação, isso. Né? Isso já é muito comum. Uma outra questão que é muito polêmica é a questão da contribuição sindical. A gente viu aí, durante o trâmite dessa reforma trabalhista, os sindicatos fazendo vários movimentos aí, e a gente sente que, a partir do momento que o Temer sinalizou que ele poderia retomar aí, ou, digamos, mudar a denominação contribuição para uma outra, digamos, taxa, parece que os sindicatos deram uma freada aí. O que pode mudar em relação à contribuição sindical aí? Com relação, acho que é quase que unânime, né? Todo mundo ser contra essa contribuição sindical. Agora, a minha preocupação e de todo mundo que tem acompanhado essa reforma é justamente aquilo que eu falei no começo do programa, você retirar a contribuição sindical, enfraquecer o sindicato e, ao mesmo tempo, permitir uma negociação coletiva para que ela tenha mais valor do que a lei. Então, se você quer tirar a remuneração do sindicato através de imposto, tem que se criar um outro tipo de forma de fortalecer o sindicato. E veja, a gente aqui no Brasil, a gente tem o princípio da unicidade sindical. O trabalhador não pode escolher em qual sindicato ele quer estar associado. Ou ele se associa ou não àquele da categoria. Mas não me parece que hoje no país a gente tem sindicatos em grande quantidade e vários, na realidade, não cumprem o papel, né, ao qual deveriam, né? A gente precisava, junto com a reforma trabalhista, fazer uma reforma sindical. Sem dúvida nenhuma. Em relação, também temos alguma questão aí sobre a sucessão empresarial. Gostaria que você explicasse um pouco sobre a sucessão empresarial. Sucessão empresarial, quando uma empresa compra outra, né, essa acaba comprando tanto o ativo quanto o passivo e compra também o débito trabalhista. E agora, com a nova lei, quem vendeu a empresa vai ser responsável apenas quando houver algum tipo de fraude. Se não tiver nenhum tipo de fraude, ela não responde mais por débito nenhum. Outra questão, aliás, essa questão da fraude trabalhista é muito perigoso, até voltando um pouco, em relação à questão da terceirização aí, que muitos argumentam que a terceirização pode gerar a fraude trabalhista. Sem dúvida. Qual que é a sua opinião? Com certeza. Ainda mais a terceirização assim, desenfreada, de qualquer maneira, sem dúvida nenhuma, é suscetível. A questão da solvência, né? Exatamente. Vão se criar empresas exclusivamente com mão de obra, sem patrimônio, sem nada, onde vai ser empregado funcionários, onde eventuais ações não vão ter êxito nenhum. Até porque o caminho que a gente percorre hoje na Justiça do Trabalho,
que é a questão da subsidiário, né? Responsabilidade Subsidiária, no caso, exatamente. O caminho que se percorre, a gente tem que provar primeiro a insolvência do primeiro réu para depois cobrar do segundo. Exatamente. Ambiente insalubre, temos uma alteração, afastamento das mulheres graves em grau máximo. Fala aqui também em grau médio e leve, depende do atestado médico. Isso é uma situação muito complicada, porque agora vai permitir que as grávidas trabalhem em ambiente insalubre, de médio ou de grau mínimo ou médio. E é uma situação justamente preocupante em relação à saúde, né, das mulheres que trabalham nesse ambiente. Inclusive foi uma lei muito recente, tinha sido aprovada pelo mesmo Congresso Nacional, onde proibia o trabalho insalubre de grávida, e agora, um ano depois, com os mesmos deputados, com os mesmos senadores, vem essa reforma e muda tudo que foi aprovado em menos de um ano. Em relação à Justiça do Trabalho, a gente, com essa reforma, a gente vê que vai ter digamos assim, um rigor maior para análise dos pressupostos de uma ação trabalhista. Limita até a questão da interpretação, vincula muito as súmulas dos tribunais. O que daria para falar sobre essa alteração aí? Vai ser dificultada a edição de súmula pelo TST. Essa reforma também traz isso. Ela tem uma alteração na forma de edição de súmula do TST, que é algo muito importante no Justiça do Trabalho, que é onde vai determinar as diretrizes das interpretações da lei. Por exemplo, se você entrar com uma ação que já tem um entendimento consolidado, você pode até ser considerado litigante de má fé. Sim. Temerário isso daí, né? Porque você limita, porque queira ou não queira, hoje no judiciário é fundamental você sempre estar revendo as questões, né? Com certeza. Em relação à questão da multa para quem mantém empregado não registrado, tem uma queda de 6 mil para 3 mil, e para empresas normais e para empresas de pequeno porte, microempresas, de R$ 1.000 para R$ 800. O que você... A legislação veio, teoricamente, para criar empregos, né? Um dos grandes argumentos dos defensores da reforma é criar emprego, e em contramão vem e coloca um artigo de redução de multa para quem não registra. É uma coisa um pouco contraditória, no meu ponto de vista. Dentro dessa supressão de direitos que a gente estava falando com essa reforma, a gente tem a questão das horas itinerary, que é o tempo de deslocamento que você explica, até antes de a gente entrar nesse ponto. A hora itinerary é o tempo de deslocamento que o empregado ele leva da sua casa até o emprego, quando é um local de difícil acesso ou não servido por transporte público. E o empregador fornece a condução. Por exemplo, quem trabalha em posto de pedágio, não chega ônibus lá, não tem transporte público, então o empregado ele fornece um ônibus ou uma van que fica 40 minutos, 1 hora às vezes para chegar. Esse tempo anteriormente era considerado como tempo de serviço, para fins de pagamento de jornada de trabalho e pagamento de hora extra. Agora vai deixar de ser. Então, tem muito senador e deputado que acaba falando que essa reforma não tira direito nenhum. Rafael, com certeza você viu alguém falando na TV. E é mentira. Isso definitivamente é mentira. Por exemplo, esse artigo foi retirado da CLT. Por exemplo, se eu demoro 2 horas para chegar no meu trabalho... É problema teu. Isso não vai mais contar da jornada. Outra coisa que foi retirada da CLT, que também foi uma perda de direito, é o artigo 384, onde determina que as mulheres, quando fazem hora extra, elas têm que ter um intervalo de 15 minutos. Quando termina a jornada e inicia a hora extra. Também foi literalmente retirado da CLT. Mais um ponto onde foi diminuído o direito do trabalhador. Agora, não lhe parece totalmente incongruente hoje você trabalha para uma empresa e a partir do momento que você saiu da tua casa e está indo até o teu local de trabalho, você já está à disposição do empregador. Mas essa questão das horas em itinerário, ela é bem específica para aquilo que eu coloquei. É quando o empregador fornece a condução e é local de difícil acesso ou não servido por transporte público. São só nesses 2 casos que a lei considerava a jornada ou deslocamento. As outras não. Mas isso também não vai desestimular o empregador a fornecer a condução, no caso? Agora não vai mais mudar nada. Agora provavelmente ele vai fornecer a condução, mas o grande problema que a lei vinha e assegurava é porque nesse contrato de trabalho o deslocamento sempre era muito longo. Muito longo. Bom,
em relação à questão trabalhador que ganha mais, que tem de repente um diploma de nível superior ou digamos uma qualificação maior, tem uma questão para decidir aí a questão para decidir isso, essa relação contratual através da Câmara de Arbitragem. Gostaria que você explicasse. Isso volta e meia é levantado com relação à possibilidade de Câmara de Arbitragem na Justiça do Trabalho. O que é? Esse processo não vai para a Justiça do Trabalho para ser julgado, ele vai para uma Câmara onde são pessoas escolhidas tanto pela empresa quanto pelo empregado, que vão formar um comitê e vão julgar lá esse dissídio fora da Justiça do Trabalho, não é no âmbito judicial. Então a lei coloca para quem tem curso superior e valor acima de 2 do piso máximo, né? Que hoje deve dar por volta de uns R$11.000. O limite, às vezes o limite máximo dos benefícios da Previdência. Exatamente. E pode ter certeza que as empresas vão utilizar-se dessa ferramenta para evitar os processos trabalhistas e julgar de forma mais rápida e com certeza menos onerosa. Essa Câmara de Arbitragem você tira do crivo do judiciário, né? Porque quem pode compor uma Câmara de Arbitragem é uma escolha totalmente... E o empregador, quando for assinar um contrato de trabalho com uma pessoa desse nível, com certeza ela já vai obrigar, vai trazer o contrato pronto para que o empregado assine e acabe concordando. O empregado sempre é relação frágil, ele sempre acaba concordando com os termos do contrato apresentado para ele naquele momento. Ainda mais no momento de crise, né, onde tem 14 milhões de desempregados. Então, veja, você fazer uma reforma onde você retira direitos, onde você reduz salário através lá do contrato intermitente, etc., no meio de uma crise é muito complicado. Na realidade, o que a gente pode falar é que essa reforma trabalhista, ela é uma reforma que atende preponderantemente aos interesses das empresas, no caso, do empresário. Isso não tenho nenhuma dúvida a respeito. Todos os artigos que você for ler um a um, é uma alteração de mais de 100 artigos que está sendo feita. Todos eles, de uma maneira ou de outra, retira direito ou dificulta o acesso à justiça. Nós temos aqui também uma outra questão interessante, que é a penhora em relação às entidades filantrópicas, a dispensa do oferecimento de garantia ou bens em causas trabalhistas. Isso é para fins de recurso. Para você entrar com um recurso, você tem que garantir o juízo. E nesse caso de entidades filantrópicas, fica dispensado. Então, muitas das empresas vão acabar simulando uma situação dessa para poder entrar com recurso de forma sucessiva, sem o pagamento de custos processuais e de depósito recursal. Porque hoje de fato, é caro para a empresa recorrer. Ela tem que depositar por volta de R$9.000 para entrar com recurso, para esse recurso ser discutido. Agora, esse tipo de exigência não lhe parece abusiva? Esse valor? O projeto prevê algumas outras situações para redução desse valor. Isso eu acho um ponto positivo da reforma. Talvez esse mais os honorários advocatícios. O ponto positivo é que para algumas empresas, e micro e pequenas empresas, vai ter uma redução para poder recorrer depositando um valor um pouco mais barato. A gente também tem uma outra questão, a gente já vai falar também das possíveis ações de ADINs que podem vir no Supremo Tribunal Federal, inclusive tem partidos políticos que já estão trabalhando nesse sentido, até para barrar já essa reforma, inclusive tem partidos que até pediu liminar para suspender a votação amanhã. A gente tem uma outra questão interessante, que é o dano moral, que a gente estava verificando aí que o dano moral vai ser taxado, tabelado, vai ter lá, dependendo da causa, já tem um valor pré-estabelecido. Se pudesse comentar um pouco. Esse é um dos pontos mais críticos dessa reforma. Rafael, como é que você vai taxar um dano moral? Como que você vai poder... vou dar um exemplo muito claro para você. O dano moral agora ele vai ser com base no salário do trabalhador. O limite máximo disso é 50 vezes o valor do salário. Então vamos supor que tem 2 funcionários numa empresa, um que ganhe R$10.000, outro que ganhe R$1.000 por mês. Ele sofre um acidente de trabalho, se acidentam com o carro e os dois vêm a falecer. A morte de um funcionário que ganha R$1.000 vai valer a indenização para a família 50 mil. E o do que ganhava 10 mil, 500 mil reais. Você está tratando de forma desigual a questão do dano. Você está tratando até o ser humano de uma forma desigual. Me parece que isso daí seria até uma matéria para
for uma ação direta de inconstitucionalidade. Sem dúvida. Até porque o Código Civil, que é quem regulamenta essas relações de indenizações, ele jamais prevê esse tipo de coisa. Exatamente, ele não tem nenhum parâmetro de valores. Isso tem que ficar a cargo do juiz mesmo. Para ele tem que analisar o caso em concreto para ver, de fato, qual foi a extensão daquele dano. E as indenizações na Justiça do Trabalho hoje, diferentemente do que muitas pessoas acham, elas são muito baixas. Elas são muito baixas mesmo. Então, uma indenização por dano moral, todo mundo acha que, meu Deus, todo mundo pede dano moral. Todo mundo pede de fato, mas se você for ver efetivamente condenação, o valor é muito baixo, R$1.000, R$2.000, R$3.000. Eu tive um cliente no escritório que perdeu um pedaço do dedo, a indenização de dano moral com relação a esse acidente foi de R$5.000, por exemplo. E a jurisprudência, nesse caso específico aí, trata como? Isso varia tem muito. majorado, é difícil Varia majorar. muito. Essa decisão foi definitiva do nosso Tribunal Regional do Trabalho. Então, veja, uma pessoa que... Quanto vale a metade de um dedo? Nesse caso foi R$5.000. Então, essa questão do dano moral de ser tabelado, eu vejo que, primeiro, que é inconstitucional. Segundo, que ele não seria necessário porque a própria Justiça do Trabalho já regulamentou isso em valores baixos. Fora, obviamente, quando tem uma morte no trabalho, um assédio sexual dentro de uma empresa, alguma coisa um pouco mais severa, aí sim o tribunal, com toda a legitimidade, condena em valor mais alto. Lembrando que para o dano moral a gente tem que levar em conta, um dos fatores é a condição econômica do ofendido. Então, por exemplo, o cara tem uma grande empresa, um grande empresário, e nesse caso, por exemplo, do dedo, teve um acidente que cortou o dedo. O cara, quando ela pagar R$5.000, ele não vai nem lembrar que ele pagou. Exatamente. Porque tem aquela questão punitiva do dano moral, né? Para que, no caso, o ofensor, né, quem ofendeu, tome uma punição, no caso financeira, para que ele lembre e não torne a cometer o mesmo erro, né? Sem dúvida. Agora, até aproveitando o gancho dessa questão, essa legislação nova, ela vem por extinguir o dano moral coletivo na Justiça do Trabalho, que era um instrumento que o Ministério Público do Trabalho utilizava para quando ele verificava situações abusivas dentro das empresas, ele entrava com uma ação coletiva, um dano moral coletivo, para que a empresa parasse de tomar aquelas atitudes. Por exemplo, tem empresa que não permite que o funcionário vá ao banheiro quando ele quer. Ele pode ir ao banheiro uma vez no dia, durante 5 minutos, por exemplo, ainda tem câmera para verificar o tempo que ele está. Isso é uma medida abusiva. O Ministério Público do Trabalho poderia vir adentrar com uma ação de dano moral coletivo dos funcionários daquela empresa, para que a empresa fosse condenada pelo dano e parasse de tomar aquela atitude. Isso simplesmente foi extinto também da CLT. Agora, cada funcionário individualmente, depois de ser demitido, tem que entrar com ação para reclamar isso, com todas essas circunstâncias processuais que a gente já discutiu aqui, de dificuldade e de custo para que ele adentre com a ação. As notícias da semana tá no ponto, produção? Quando tiver no ponto, por favor, me avisa para a gente não perder o tempo, o time aqui. Continuando, a gente estava falando de ADIM. Tá no ponto? Então vamos chamar as notícias. Então, boa noite. Então vamos às notícias. Primeiramente falando sobre a Grande Curitiba. O número de empresas exportadoras em Curitiba e região metropolitana cresceu 16,4% entre 2010 e 2016, segundo o levantamento do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social, o IPARDES, com base nos números da Secretaria do Comércio Exterior, a SESEX. Em 2010 eram 882 empresas e em 2016 passou para 1.027, 16,4% a mais. A maior parte é formada por pequenos exportadores com embarques anuais de até US$1 milhão. Agora vamos para Campo Largo, falar sobre o projeto Selma Eliane, que está oferecendo oficinas gratuitas. O Centro de Artes e Esportes Unificado, CEL, é um equipamento público estruturado para atividades e serviços culturais, práticas esportivas e de lazer, formação e qualificação para o mercado de trabalho, serviços socioassistenciais, políticas e prevenção à violência e inclusão digital. As oficinas acontecem com diferentes fatores sociais atuantes na comunidade, atendendo-se para o maior envolvimento possível da comunidade, com foco na composição de grupo gestor da praça e o despertar do senso de apropriação do equipamento, compreendendo como espaço cidadão.
Agora vamos voltar para a Grande Curitiba. O principal componente da despesa pública, o gasto com pessoal nos municípios, é um dos alvos do Plano Anual de Fiscalização, a PAF. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em 2017. Analistas do TCE do Paraná estão fazendo auditorias na folha de pagamento e nos regimes próprios de Previdência Social, RPPS, em 18 municípios de todas as regiões do Estado, selecionados a partir de indícios de impropriedades verificados pelos sistemas de controle do Tribunal. Os auditores do TCE estão avaliando a folha de pagamento dos municípios da Grande Curitiba, Mandirituba, 4 Barras e Quitandinha. Agora vamos para Colombo. A cidade de Nancy, na França, foi sede entre os dias 24 e 28 de junho, no Campeonato Mundial Escolar de Atletismo. E o atletismo colombense foi representado na competição pelo aluno do projeto Atletismo por um Futuro Melhor, desenvolvido pela Prefeitura de Colombo por meio da Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude. O colombense Vitor Gabriel Motim disputou a competição representando a seleção nacional e conseguiu excelentes resultados. Com apenas 16 anos, Vitor ficou com a 4ª colocação na prova de lançamento de disco, com a marca de 55 metros e 29 centímetros, ficando a apenas 60 centímetros do segundo colocado. Essas foram as notícias do nosso jornalista colaborador Pedro Lima. Agora vamos falar um pouco sobre a Prefeitura de Campo Magro. Após a prestação de contas de sua campanha eleitoral no ano de 2016 ser desaprovada em primeira instância pelo Juízo Eleitoral de Almirante Tamandaré, o prefeito de Campo Magro, Cláudio César Casagrande, entrou com recurso eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o TRE-PR. No entanto, o TRE não acatou o recurso e manteve a desaprovação das contas da campanha eleitoral. O caso tem como relator o juiz Josafá Antônio Lemes e o motivo da desaprovação das contas foi a ausência da apresentação de extrato bancário da conta eleitoral. Para quem quer acompanhar a notícia na íntegra, pode acessar o nosso site www.verdadeexpressão.com.br. Falar agora sobre as pesquisas que foram feitas aqui no Paraná. O Paraná Pesquisas entrevistou 2.207 eleitores entre os dias 2 e 5 de julho de 2017 em 63 municípios paranaenses e o nível de desaprovação do atual governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, é de 76,3%. Na pesquisa anterior, a reprovação era de 71%. Segundo o Instituto, se as eleições fossem hoje, Beto Richa não seria eleito para o Senado da República. E agora vamos falar sobre uma notícia mais a nível nacional, que envolve o presidente Michel Temer. Na tarde desta segunda-feira, dia 10, o deputado federal Sérgio Sveiter, do PMDB, apresentou à Comissão de Constituição e Justiça o relatório que dá o prosseguimento do processo da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. A previsão é de que o relatório comece a ser discutido nesta quarta, no dia 12, para então ser votado para os integrantes do CCJ. Sveiter é a favor de que a Câmara dos Deputados aceite a denúncia criminal. Segundo ele, a acusação contra Temer não é fantasiosa e os fatos precisam ser apurados. O relator observou também ser inviável o não prosseguimento do processo. Independentemente do resultado na comissão, o parecer será submetido à votação no plenário da Câmara. Para a denúncia seguir ao Supremo Tribunal Federal, precisa do apoio de pelo menos 342 deputados. Então, essas foram as notícias. Podemos seguir. Legal. Obrigado, Pedro Lima, nosso amigo jornalista colaborador, e obrigado também a Isis Bardes Lourenço. Então, a gente viu, doutor Lara, a gente viu essa denúncia aí que o relator deu parecer pelo prosseguimento. Vai ser levado à discussão, ser votado, parece que amanhã no CCJ. Talvez isso influencie na votação do Senado amanhã, né? Por causa que a popularidade do presidente baixa a nível
dentro da população e também vem caindo dentro dos parlamentares. Temos essa esperança aí de que, de repente, alguns senadores cheguem amanhã lá no plenário e mudem o voto. É o que a gente espera, Rafael. É o que a gente espera. Agora, continuando, a gente também tem uma alteração, tem mais 2 pontos para a gente falar da reforma trabalhista, mais 2 pontos, que é a prescrição intercorrente. Qual que foi a mudança? Que não havia prescrição, né? Não, a prescrição intercorrente é aquela prescrição que ocorre durante o trânsito do processo, né? O processo, quando fica parado muito tempo, o juiz simplesmente extingue o processo e fala que aquele credor não teria mais direito a receber nada. E isso na Justiça do Trabalho não existia. Simplesmente não se cabia. Por qual motivo? Por se entender que é um crédito alimentar. O crédito trabalhista é um crédito alimentar, né? Não é um crédito de uma relação comercial que um deve para o outro. É um crédito alimentar, que aquela pessoa necessita do sustento daquele valor para poder sustentar a sua família. É essa a intenção da verba trabalhista. Então, a partir de agora, a lei prevê expressamente que existe prescrição intercorrente. Isso é interessante, né? Porque a gente tem hoje processo na Justiça do Trabalho. Eu, por exemplo, conheço vários, tenho clientes até, você deve ter vários, né? Que o cara foi condenado e nunca consegue se livrar daquele processo e o processo fica ad eterno. Mas a prescrição intercorrente, o processo pode demorar 30, 40, 50 anos sem ter prescrição intercorrente. A questão da prescrição intercorrente é quando a parte é intimada a dar andamento no processo e não o faz. Mas isso eu acho que vai acabar eliminando muito processo. Sem dúvida, sem dúvida. Outra questão interessante hoje para você comparecer, você que é empregador, pretende ir numa audiência, você não pode, você obrigatoriamente tem que mandar um funcionário. Teve uma alteração na legislação quanto a isso. Exatamente. Então, a nossa legislação trabalhista hoje, ela exige que, para fins de comparecimento em audiência, tem que ser ou um sócio da empresa, ou então tem que ser um funcionário registrado com carteira registrada. E a partir de agora não vai mais necessitar esse requisito. A pessoa pode... O que vai acabar acontecendo, na minha opinião? Vão 2 advogados para audiência. Um que é o advogado, vamos dizer assim, e o outro que vai ser um advogado na função de preposto, que sabe exatamente aquilo que ele não pode falar. Exatamente aquilo que no processo não pode dar nenhuma complicação para a empresa. É aquele que sabe falar melhor, de repente é melhor ir como preposto. Exato, não só falar melhor, negociar também. Mas ele sabe exatamente aquilo que ele não pode falar para que cause um ônus para a empresa. A ideia da confissão, de levar o dono da empresa a um preposto, é para que se arranque dele a realidade dos fatos. Né? Para saber exatamente se aquele funcionário fez ou não hora extra, se teve ou não dano moral lá dentro. Você deixando que venha uma pessoa que não teve nada a ver com a relação de trabalho, que vai com tudo decorado, que provavelmente vai ser um preposto profissional ou um advogado com vasta experiência na área trabalhista, vai ser muito difícil arrancar uma confissão a partir de agora numa audiência trabalhista daquele que for bem orientado e for bem representado na audiência. Agora tem uma questão interessante em relação ao Justiça do Trabalho. Eu, como advogado na área civil, muitos falam, não, entrou na Justiça do Trabalho, o empregado sempre ganha. E a gente vê que a experiência mostra o contrário, que hoje, para você entrar na Justiça do Trabalho, é essencial que você tenha provas documentais, testemunhais. Não é bem assim, você entrou, vou entrar lá, pelo menos um troco eu vou arrancar dele. Não é bem assim, a gente vê vários casos que o empregado entra e as ações são julgadas, são negadas. Eu gostaria que você comentasse um pouco dessa lenda que às vezes alguns falam aí. Exatamente, né? A Justiça do Trabalho, ela não é mais aquela Justiça do Trabalho que era de antigamente, que entrou, vai ganhar absolutamente tudo. Não, os juízes são muito preparados hoje em dia. Os juízes são imparciais e aí a gente vê muita decisão sendo justamente com o que é justo. Né? E só voltando num ponto da reforma que eu gostaria de falar antes que acabe a entrevista, a gente viu até o relator da reforma falando na TV que o Brasil tem 80% das ações trabalhistas do mundo. Isso é a maior mentira que pode ser dita. Isso efetivamente não é verdade. Se você só pegar a França e a Espanha juntas, já dá quase a quantidade de ações que existem no Brasil. Então, esse pessoal que está lutando tanto por essa reforma acaba falando muitas inverdades e de tanto ser repetido, as pessoas começam a acreditar. Então, a nossa legislação hoje é uma legislação que traz uma segurança jurídica,
né, que as pessoas sabem o que podem fazer e o que não podem. E essa reforma tem muita coisa inconstitucional. Como você bem colocou, muitos partidos e muitas entidades, como o Ministério Público do Trabalho, OAB, vão entrar com ações justamente para declarar a inconstitucionalidade de muitos artigos. Então, no meu ver, a gente vai ter um período de uma insegurança jurídica enorme daqui, até que o STF, em 5, 10 anos, acabe resolvendo isso de uma maneira concreta. Isso não poderia, de repente, brecar e atrapalhar o andamento de muitas ações? Das ações em andamento, não. Mas eu digo do que viesse ajuizado, digamos que passe a reforma trabalhista. Com certeza. Depois o que for ajuizado na sequência. Com certeza, porque o que pode acontecer é que muitos processos fiquem suspensos, né, até que o STF defina se aquilo é constitucional ou não. Isso daí prejudicaria muito o direito do trabalhador, porque quando você não justiça do trabalho é porque você não recebeu alguma obrigação trabalhista. Exatamente, as pessoas têm essa falsa noção de direito do trabalho que a pessoa sempre está entrando para prejudicar o empregador ou que quer sacanear o empregador, mas não. A grande maioria das ações trabalhistas é de verba rescisória, que o trabalhador trabalhou, foi demitido e não recebeu nada. Ou de horas extras, esse tipo de coisas assim bem pontuais e devidas, né? Que o trabalhador precisa da verba rescisória para poder... É o sustento dele, né? O sustento dele e da sua família. Então imagine você entra com uma ação trabalhista, você já não recebeu, de repente, a tua verba rescisória, às vezes o teu salário, seu fundo de garantia, que é muito comum as empresas não depositar fundo de garantia, o 13º adequado, de repente você entra com a ação e vai ter que esperar lá um grande tempo, aí, anos, para receber por conta dessa reforma que pode gerar várias e nessa crise, Rafael, o que a gente tem acompanhado é uma quantidade enorme de empresas entrando em falência. E quando a empresa acaba entrando em falência, ela não paga nada para o funcionário, nem verba rescisória, nem nada. Então você imagine, nessa situação no Brasil, com 14 milhões de desempregados, que necessitam de um acesso à justiça rápido, vão precisar de pagar a custa para entrar com o processo, vão entrar com o processo e mesmo assim ele pode ficar suspenso até resolver uma situação de constitucionalidade ou não desse projeto de lei. Laura, eu gostaria de agradecer aí os esclarecimentos aí da entrevista. Com certeza na sequência vamos ter mais oportunidades para a gente debater aí o direito do trabalho. Obrigado. Me coloco à disposição, Rafael. Obrigado pela oportunidade. Legal. Lembrando que as notícias que a gente acabou de ler agora no quadro Notícias da Semana, você pode entrar no nosso site www.verdadeexpressão.com.br. Queria só dar destaque para uma notícia que eu acho que não passou aí, que é a notícia da deputada estadual Maria Vitória, que ela vai se casar na próxima sexta-feira, e o casamento aí é um casamento de luxo, que inclusive até o presidente Temer foi convidado para participar desse casamento. Casamento que tem vários presentes de altos valores aí, que está mudando mudando ali um imóvel no centro histórico de Curitiba, que até muito se debate sobre a legalidade ou não da alteração desse imóvel, por causa que há uma legislação municipal que diz que é vedado mexer nesse imóvel, e mesmo assim vai adentro, já se alterou totalmente a fachada do imóvel, o casamento vai acontecer, só que infelizmente num momento meio complicado, tendo em vista essa crise econômica, essa crise financeira do país, e a população aí está meio indignada em relação a essa situação aí, esse casamento, que eu acredito que o presidente Temer não vai vir. Eu acho que para ele não seria a melhor estratégia, diante dessa semana agitada aí, ele conseguir sair lá de Brasília para vir no casamento da deputada estadual Maria Vitória. Então eu agradeço vocês. Na sexta-feira às 18 horas esse programa tem o seu reprise e voltaremos ao vivo às 19h30 na semana que vem. Boa semana e um grande abraço. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertor por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? Quando a LBV chamar, diga sim.
Você vendeu seu unicórnio? Só queria ajudar, já que ficou sem emprego. Tá demitido! Vai ficar tudo bem, querida. De super pai Você tem a chance de dar a volta por cima. Vamos voltar pra vilania. para super vilão. Agora vocês são vilões? Minha cabecinha tá quase explodindo! Meu Malvado Favorito 3. Hoje nos cinemas. Olá, meus amigos, que a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e a comunhão do Divino e Sagrado Espírito Santo estejam com todos. É uma alegria muito grande que nós estamos sentindo no coração de poder mais uma vez estar aqui apresentando este programa maravilhoso, um órgão oficial da Santa Igreja, Casa de Caridade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Meus filhos, nós vamos ler a palavra de Deus e após a palavra de Deus, nós vamos entrar num